Amém, irmãos, boa noite. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma noite, mais um domingo para a glória do nosso Deus, para juntos cultuarmos ao nosso Senhor. E desde já eu quero agradecer a presença de cada um dos irmãos que estão conosco, de maneira presencial. Eu quero agradecer também a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão nos acompanhando, irão nos acompanhar posteriormente também pelas nossas redes sociais, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos. Amém, irmãos? Estamos aqui, como eu disse, para celebrar o nosso Deus, e desde já eu gostaria de convidar os irmãos a se colocar de pé, para nós iniciarmos esse culto, orando ao nosso Deus, pedindo que Ele nos instrua, que Ele nos fortifique, que Ele abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, para crescermos verdadeiramente na graça e no conhecimento da Tua verdade. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, estamos, Pai, diante de Ti, mais uma vez, para a glória do Teu nome, querendo ser grato primeiramente pela oportunidade, grato, Pai, pela Tua misericórdia, pela dádiva da vida, pela oportunidade de estar como igreja, juntamente, reunidos para louvar a Ti. Obrigado pela saúde, obrigado pela família, obrigado pela oportunidade de crer e conhecer a Ti. Deus, seja presente conosco nesta noite. Mais uma vez, que o Teu Espírito venha nos instruir, venha abrir os nossos olhos, venha abrir os nossos ouvidos, para que toda a verdade que for dita aqui, de acordo com a Tua palavra, venha estar entronizada em nossos corações, venha estar fortificado em nossos corações como terreno fértil, para que nós possamos viver verdadeiramente no Teu Evangelho. Pai, que nós possamos falar de Ti, louvar a Ti, não com as nossas capacidades ou pelo nosso mérito, mas pelo Teu Espírito que nos fortifica e que nos capacita. É isso que eu te peço, Pai, fala conosco nessa noite, fala com cada um que está aqui, com cada um que está na sua casa nos acompanhando, para a glória do Teu nome. Fale a Tua verdade. É isso que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar o grupo de louvor. Boa noite, irmãos, graça e paz. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir,
Eu adoro pelo que Ele é. Haja que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Agradecemos a oportunidade. Amém, irmãos. Glória a Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Esse é o nosso Deus, né? E é por isso que estamos aqui nessa noite. Nós não o adoramos pelo que Ele faz. Nós adoramos porque nós conhecemos e sabemos quem Ele é. E é nesse propósito que eu gostaria, né, de convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias. No primeiro livro, né, Gênesis, capítulo 12, vamos ler aí somente 3 versículos, e hoje um pouquinho diferente do que o de costume. Geralmente trazemos expositivo, né? Mas hoje uma reflexão breve, vou trazer algo mais temático. O nosso pastor Marconel, irá nos trazer uma mensagem hoje no livro de Efésios, no capítulo 3, onde o tema nos é dado como a revelação do mistério, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse tema eu gostaria de, como uma pequena introdução, né, falar a respeito de um texto bastante conhecido com os irmãos. Com certeza o pastor Marconel vai expor o texto de maneira bem expositiva, né, de acordo com tudo que nos é dado a respeito do tema. E eu vou fazer algo somente introdutório aqui, rápido, para nós termos mais tempo nesse texto que é muito interessante e bastante importante, relevante, principalmente para nós, no nosso contexto. Amém, irmãos? Então o texto é o livro de Gênesis, capítulo 12. Vamos ler os 3 primeiros versos, mas aqui como introdução nós já conhecemos, né, irmãos? O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Nós sabemos que esse livro ele faz parte do que é chamado Pentateuco, né, ou a Torá, conhecida também dos hebreus. É um livro que é tido como o escritor Moisés. Amém, irmãos? Moisés é tido como escritor e a grande maioria tem este escritor como certo. Nós sabemos que esse livro ele fala ali de muitas coisas, inicialmente, né, sobre o Bereshit, Bará e Elohim, que é a criação, né, e nós conhecemos esse livro. E ele vai falar dos patriarcas, ele vai falar sobre o início da história dos israelitas, dos judeus. E esse texto, neste ponto, capítulo 12, é onde se inicia a mensagem a respeito de Abraão, o patriarca, né, o conhecido como o pai da fé. Os textos anteriores, se os irmãos bem se lembram, do capítulo 6 até o final do capítulo 11, ele fala da linhagem de Noé. Capítulo 6 ele começa dizendo que o mundo estava vivendo em um caos, em uma perversidade tamanha, ao passo que Deus, no seu conselho perfeito, decide eliminar toda aquela raça espúria que estava indo contra ele, indo contra o seu propósito, indo contra a sua verdade, né? Mas ele sabe que ali no meio daquele povo existe um, né, que ele iria salvar com o seu propósito eterno e a sua família, né? E a gente conhece muito bem a história de Noé e da arca, né? Porém não é só essa a história de Noé. A história de Noé se prolonga depois da arca, e nós sabemos que os seus filhos, né,
Nós sabemos que um dos seus filhos se envergonha, né? Envergonha o seu pai. Nós sabemos que a descendência de Sem é a mais conhecida também, né? E é dessa descendência de Sem que nós vamos falar de Abraão, que é justamente o capítulo 11, né? Se nós olharmos o início do capítulo 11, ele vai falar de Babel, né? Que é aquela conhecida torre, que a gente chama de Torre de Babel, né? Que os homens decidem construir para chegar no céu. E Deus tem aquilo como uma afronta e fala, então a gente vai descer, vai confundir os homens, para que nenhum entenda mais o que o outro disser. Antes disso, todas as nações falavam a mesma língua, como diz a Bíblia, né? Então, se hoje um fala inglês, outro português, outro espanhol, a culpa é desses homens aqui, viu? E o que é trago para nós da Bíblia. E Deus assim o faz, espalha aquele povo, traz uma confusão. E no final do capítulo 11 nós vamos ver que vai falar da descendência de Sem, né? E dessa descendência vem Abraão, né? Que nesse primeiro momento é Abrão. Deus ainda não mudou o seu nome. E aí o texto no final do capítulo 11 vai dizer que Abrão e o seu pai e o seu irmão, né? E o seu sobrinho, que era filho do seu irmão, né? Ele vivia em Ur dos Caldeus. E Deus, ele ordena, ele chega, ele fala, ele faz aquele chamado eficaz, ao qual ninguém resiste, e chama Abraão para sair do meio da sua parentela. Por mais que nós vamos ver aqui no capítulo 12, ele falando, ele chama Abraão em Ur dos Caldeus, né? Porque nós temos aqui que Abraão já estava em Canaã, mas ele chama Abraão em Ur dos Caldeus, para sair do seu pai, da sua parentela, o que nós vamos ler aqui. Capítulo 12, versículo 1 diz assim, ora, o Senhor havia dito, perceba, já está dizendo, né? Aqui nesse capítulo 12 eles já estão em Canaã, mas Moisés está dizendo que ele já tinha sido chamado. Então, ora, o Senhor havia dito a Abraão, sai do teu país, da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem, os que te amaldiçoarem, em ti todas, na minha versão King James, todas as famílias da terra serão abençoadas. Em outras versões, em ti todas as nações da terra serão abençoadas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pastor, qual é o link do tema da noite com o texto aqui trago, né? Irmãos, o link é o plano perfeito de Deus. O plano na sua sabedoria, na sua perfeição, antes da fundação do mundo. Perceba, hoje nós vivemos em um contexto que talvez para nós não é fácil de assimilar o que aconteceu em todo o decorrer da história do cristianismo, antes do cristianismo, né? Mas muitas vezes nós pensamos que caímos de paraquedas, ou que esse plano ele foi muito limitado, foi um plano B, né? Ou uma segunda opção. Por quê? Porque quando nós lemos o Novo Testamento e o Velho Testamento, nós vamos ver que Deus escolheu um povo para si primeiramente, né? Mas posteriormente esse povo já não é mais o povo como nação exclusiva. O que aconteceu? Será que houve um problema e Deus teve que mudar o plano, né? Mas não é isso. O pastor Marconel hoje vai trazer sobre a revelação do mistério de Deus. Mas esse mistério é um mistério porque ele só foi revelado naquele contexto. Num contexto novo do Novo Testamento. Num contexto da revelação de Jesus Cristo. Esse mistério eu vou deixar para o pastor Marconel responder para vocês. Mas esse mistério ele bate totalmente em confronto com o primeiro mistério. Com a revelação primária dos judeus. Porque este mistério dos judeus aqui, em primeiro momento, é a escolha de um povo como didática. A escolha de um povo como separação de uma nação perversa. A escolha de um povo como separação para a vinda de Jesus Cristo. E essa separação é um plano perfeito na eternidade. Não foi um plano B. Perceba. Deus separou este povo para que Jesus Cristo viesse desse povo.
Deus separou esse povo para que ele instituísse as suas leis a esse povo, para que esse povo vivesse segundo o caráter desse Deus perfeito, não em conformidade com as nações vizinhas, para que esse Cristo, ele viesse deste povo, para que ele cumprisse a lei que foi dada a esse povo, para estabelecer e abrir o leque para todas as nações. Mas esse plano não é um plano B, é um plano perfeito desde o início. Perceba, este mistério é um mistério que foi revelado no Novo Testamento. Por que é um mistério? Porque antes era obscuro. Antes era tido somente como turvo para as pessoas. Antes eles tinham uma perspectiva, eles tinham uma esperança. Mas a esse povo não foi dado o que nos é dado hoje. Não foi trago o que nos é trago hoje. Eles criam pela fé da mesma forma que nós cremos pela fé. Mas nós cremos pela fé no que veio. Eles criam na fé do que viria. E para eles era muito mais turvo ainda do que para nós. Porque quando nos é revelado, nos é revelado com uma perfeição de detalhes que para eles não é revelado. E o início de tudo é aqui, na separação. Deus escolhe Abraão, Deus escolhe um povo para separar. Abraão seria o patriarca desse povo, que é chamado de israelita, povo judeu. E Abraão é conhecido como o pai da fé, e Deus deixa claro para ele: eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti todas as nações da terra serão benditas. Mas o que aconteceu durante a história? O que aconteceu durante a história é que o povo judeu, como sempre, nós já conhecemos a história, antes de Abraão já estava assim. Deus escolheu o povo pecou, se afastou da presença de Deus. Alguns estavam mais próximos, outros, a grande maioria não. Deus traz um castigo, que foi o dilúvio. Esse povo começa novamente, mas alguns já se afastam novamente. Nós vimos aqui sobre Babel. E aí ele separa Abraão, fala assim: vem cá, Abraão, vou te separar, você vai ser, em ti eu farei uma nação. Esse é um plano perfeito. Deus já tinha tudo isso estipulado. Só que o que aconteceu? De acordo com a história se evoluindo, o povo de Israel começou a se sentir exclusivo. O povo de Israel começou a se sentir o povo único. Perceba, não quer dizer que eles não eram. Eles eram separados. Mas eram separados para um propósito, para uma didática. Mas o plano não era somente a salvação de Israel. O plano não era somente a salvação dos judeus. Porque Deus deixa claro para Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E quando nós olhamos para todo o contexto da palavra de Deus, não só aqui em Gênesis, mas se nós olharmos os salmos davídicos é repleto de mensagens assim: venha, adore ao Senhor todas as nações da terra. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então não era só os judeus que tinham fôlego, não era só os judeus que eram todas as nações da terra. Isaías vai dizer: olha, eu fui chamado para aqueles que não eram meus. Os povos que clamaram não são dos meus. Mas mesmo assim, este mar de povo se voltará para o Senhor. Malaquias diz a mesma coisa. Então todo o contexto do Velho Testamento mostra que Cristo abençoaria, que Deus, faria bendito todas as nações da terra. E quando eu falo nações, não é de uma salvação universal, mas é que em todas as nações teriam pessoas que seriam parte do povo de Deus. Glória a Deus. E hoje, com essa pregação que o pastor Marconel vai trazer, nós vamos entender a revelação desse mistério em um contexto pós-Jesus Cristo. Para um povo que era preconceituoso, para um povo que era tido como prioritário, para um povo que era tido como uma raça escolhida, que realmente era, mas não nesse sentido, para um povo que começou a viver por religiosidade e tradição, e não pela verdade de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu creio que é suficiente para mim não passar para dentro do tema e deixar o pastor nos trazer de maneira perfeita essa revelação do mistério de nosso Deus. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade. Gostaria de convidar o grupo de louvor para nos trazer louvor agora. Logo após, gostaria de pedir o pastor Júnior, se puder orar, o pastor Marconel. Boa noite, irmãos, graça e paz.
Amém. Boa noite, igreja. Feche os olhos, irmãos. Vamos orar para que o Senhor venha falar conosco. Eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, ouvindo mais a palavra do Senhor. Que Teu Espírito Santo venha nos trazer a compreensão da Tua palavra. Que todas as nossas decisões, Pai, sejam pautadas de acordo com os ensinamentos que o Senhor tem trazido para toda a Tua igreja. Que o Senhor venha usar o Teu servo, o pastor Marconel, para que seja instrumento para falar com a Tua igreja, nos traga entendimento, nos dando discernimento, Senhor Deus, de tudo aquilo que o Senhor quer que entendamos, Senhor Deus. Que possamos não somente ouvir, Pai, mas aplicar em nossas vidas, de maneira que possamos andar nos caminhos que o Senhor tem declarado através da Tua palavra, Senhor Deus. Usa-nos, Senhor Deus, como instrumento. Capacita o Teu servo, Senhor Deus, para falar com a Tua igreja, tudo aquilo que o Senhor tem guardado para aqueles que creem em Ti, Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz a todos. É uma honra, né, estarmos aqui mais uma vez, pela glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como o pastor Rafael deu início aqui, e bem disse, hoje nós vamos falar de um tema muito importante, da carta aos Efésios, dando sequência às nossas exposições. E eu creio que, como estamos chegando no meio da carta, né, indo já para o final, para a parte final da carta, né, o capítulo 3, 4, 5 e 6, o apóstolo Paulo ele vai ser um pouco mais direto nos seus ensinos. A gente não pode nunca esquecer do contexto do capítulo 1 e do capítulo 2, porque são esses dois capítulos que vão sustentar, né, o porquê, o motivo da nossa salvação e o porquê e o motivo do apóstolo Paulo querer escrever essa carta a essa igreja. Como o pastor Rafael disse, hoje o tema é a revelação, né, o mistério do Evangelho de Jesus Cristo, que estava oculto anteriormente, e quando eu digo oculto não é em segredo, né, mas oculto aos olhos do entendimento daquela época. Porque a gente vai ver aqui com o apóstolo Paulo, que em algumas passagens do Velho Testamento, Deus deixava claro, né? O pastor trouxe uma delas em Gênesis, Moisés escrevendo, onde todas as nações da terra seriam abençoadas em Abraão, né? E a gente, quando vai estudar o Novo Testamento, a gente percebe que é na fé em Jesus Cristo, né? Através da fé, nós somos abençoados, nós somos inseridos na família de Deus. E hoje, para nós darmos sequência às nossas pregações, nós estudaremos, nós leremos aqui o capítulo 3, do verso 1 até o verso 13. Carta aos Efésios, capítulo 3, do verso 1 ao 13. E para nós contextualizarmos, né, sempre é bom lembrar que é uma igreja predominantemente gentia, de povo, né, que veio de doutrinas pagãs, de um povo que se tornou convertido através, né, principalmente das pregações do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que estava preso em Roma nessa situação, e ele fica sabendo que essa igreja estava preocupado com a sua prisão. Estava preocupado aquele que fundou essa igreja, o apóstolo dos gentios, aquele que fundou a nossa comunhão de crentes aqui nessa igreja, ele está preso. E agora, o que nós vamos fazer? E o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele resolve escrever essa carta, junto com Filemon, junto com Colossenses, né? Ele resolve escrever essa carta para tranquilizar esse povo. E a gente percebe que no capítulo 1 ele já volta à origem da salvação. No capítulo 1 ele vai falar do verso 1 ao verso 14 ali, sobre a eleição, sobre predestinação, sobre nós sermos adotados por Cristo Jesus. Ele vai falar sobre Jesus morrendo na cruz para a redenção dos nossos pecados. Ele vai falar que nós somos selados com o Espírito Santo. Então no capítulo 1 ele dá um embasamento, uma fundamentação que tranquiliza a igreja. Calma, tudo isso foi feito antes da fundação do mundo. Se eu estou preso hoje, é porque há um plano. A propósito, há vidas aqui dentro da prisão. Existem carcereiros, existem presos que precisam ouvir a palavra. Eu não estou aqui porque Nero determinou. Eu estou aqui porque Deus quer que eu esteja. Foi essa a mensagem principal de Paulo no capítulo 1. Trazendo a nossa eleição, trazendo a nossa salvação como algo eterno de Deus. E aí no capítulo 2, para mostrar a real situação do ser humano, ele traz aquele verso famoso, né, que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mostrando que nós estávamos mortos de forma espiritual.
né? E ele traz a palavra ali como ressuscitar, de forma literal, que é uma obra do Espírito Santo que nos salva, que nos transforma, que nos faz enxergar a Deus e nos faz ir até Ele. Então ele vai trazer no capítulo 2 o fundamento da graça. E aí o verso principal é o verso 8, onde ele diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus, não vem do homem, para que nenhum de nós se glorie na nossa própria salvação. Então ele vem trazendo a nossa salvação na eternidade, ele vem trazendo a graça de Deus e a aplicação da nossa salvação, através do Espírito Santo. E aí ele vem dizer também que não existe mais o muro da inimizade. No finalzinho do capítulo 2 ele vem mostrando que a igreja está unida em Cristo Jesus, que aquele povo que estava em Éfeso, a sua predominância ali, não judeu, aquele povo podia ter a certeza da sua salvação, porque não é através de sangue, não é através de nacionalidade, não é através de parentela que nós somos salvos. Nós somos salvos através de uma fé em um homem, e esse homem é Jesus Cristo. Então ele vem trazendo, ele traz a figura do templo, né, onde o muro da inimizade foi quebrado, foi destruído, porque não existe mais separação entre quem é judeu e quem é gentil. O gentil aqui a gente pode entender como estrangeiro, todo aquele que não é da nação judaica. Então eu e você, nós somos gentios. E se nós estivéssemos naquela época, essa carta seria lida na nossa igreja, para nós entendermos que nós fazíamos e hoje nós somos parte do corpo de Cristo, através do sangue, através da morte, através da fé. Amém? E aí no capítulo 3 ele começa dizendo assim: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que me é dada para convosco, como pela revelação ele fez-me saber este mistério, como vos escrevi antes, em poucas palavras, pelo que quando ledes, podeis entender o meu conhecimento do mistério de Cristo, o qual noutras épocas não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado em seus santos apóstolos e profetas, pelo Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus, dado a mim pela operação do seu poder. A mim, que sou menos que o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar entre os gentios as riquezas incompreensíveis de Cristo, e fazer com que todos vejam qual é a comunhão do mistério, que desde o começo do mundo esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo, para que agora os principados e potestades nos lugares celestiais possam conhecer pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. No verso 14 ele começa a fazer uma espécie de oração, mas até o verso 13 aqui ele vai falar sobre um mistério. E a gente vai perceber no decorrer dos versos que esse mistério nada mais é do que as boas novas. As boas novas que foram dadas a Paulo, a Pedro, a Tiago e a todos aqueles que foram comissionados a evangelizar, a sair ao mundo pregando o evangelho. Para nós, irmãos, que somos cristãos, que estamos na igreja, que ouvimos que a salvação é para todos, que basta crer, para nós talvez seja normal ouvir isso. Ouvir que as boas novas é a salvação de Deus. Mas naquele contexto, não. Naquele contexto, dizer que a salvação pertencia a um povo que não veio da linhagem de Israel era escárnio. Naquele contexto, dizer que a salvação estava aberta a quem não tinha sangue judeu, a quem não era circuncidado, a quem não tinha se convertido ao judaísmo, a quem não obedecia às práticas judaicas, a quem não seguia à risca as leis mosaicas. Era um escárnio. Então perceba, o apóstolo Paulo não está preso porque está falando de Jesus Cristo. A gente pensa que os apóstolos eram presos por falar de Jesus Cristo. Não, o apóstolo Paulo não estava preso por falar de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo estava preso por dizer que um povo pagão poderia participar
da comunhão de Cristo Jesus através da fé. E ele não estava preso porque dizia que Jesus Cristo é santo, que Jesus Cristo é salvador, que Jesus Cristo salva. Não, ele estava preso por afirmar que o mesmo direito que o judeu tem, qualquer pessoa que fosse crer em Cristo Jesus também teria, que é o direito da salvação. Quando Paulo diz assim no início, por esta causa, que causa que ele está dizendo? Tudo que ele veio falando. Capítulo 1, no capítulo 2. Por esta causa, porque ele foi eleito, porque ele foi predestinado junto com a igreja, porque ele foi redimido na cruz por Cristo, porque o Espírito Santo o selou, porque ele estava morto nos pecados e delitos e através do Espírito Santo ele acordou, ele foi ressuscitado de forma espiritual. Por causa da graça de Jesus Cristo, por causa da fé, por causa disso tudo. E porque ele estava passando todas essas informações, essas doutrinas para essa igreja, que era uma igreja de forma predominante de gentil, por esta causa, por tudo isso que está acontecendo, eu sou o prisioneiro de Cristo, por vós, os gentios. Perceba, ele está preso por causa dos gentios. Ele está preso por pregar uma verdade de uma inclusão de um povo através da fé. Porque, irmãos, para nós entendemos hoje. Nós entendemos que uma pessoa que foi um assassino, uma pessoa que se prostituiu, uma pessoa que foi um mentiroso a vida toda, uma pessoa que foi um adúltero, se essa pessoa vier a se arrepender, nós sabemos de cor e salteado que a salvação está aberta a ela. Porque através do arrependimento e através da fé em Jesus Cristo, essa pessoa pode ser salva. Nós sabemos disso. Porém, para o judeu isso não entrava. Porém, para o judeu é difícil uma pessoa que não foi circuncidada no 8º dia, não tem uma linhagem de Israel, uma pessoa que não segue os mandamentos, uma pessoa que come carne de porco, uma pessoa que não segue rigorosamente as leis, as dietas judaicas, as leis mosaicas, o mandamento de Deus. É difícil para o judeu compreender que essa pessoa também tem acesso a Deus através da fé em Cristo. Então é por causa disso, é por causa dos gentios, é por causa de vocês, Paulo está dizendo. É por causa de vocês que eu estou preso. Vocês são a causa. Perceba, ele não está dizendo que essa causa é a causa primária. Essa causa é uma causa secundária. Por eu estar pregando para essa igreja, por eu estar mostrando a vocês que o evangelho também é para vocês, é que eu estou preso. Mas eu sou prisioneiro de quem? Ele diz, eu sou prisioneiro de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo, ele tira totalmente o mérito humano. Em que sentido? Ele não coloca a responsabilidade em quem o prendeu. Ele não coloca a responsabilidade no guarda que foi buscar. Ele não coloca a responsabilidade nos judeus que o denunciou. Ele não coloca a responsabilidade em Nero, que estava perseguindo a igreja. Não. Eu sou prisioneiro de Cristo. Aqui no original não tem o sou. No original é por esta causa eu, o prisioneiro de Jesus Cristo. É como se ele estivesse ali porque Cristo quisesse que ele estivesse ali. Ele já mostra isso. Por esta causa sou o prisioneiro de Cristo. E por quê? Por vós, os gentios. Então, o primeiro ponto que nós temos que entender aqui, nesse verso. Nada que aconteça na nossa vida, principalmente no contexto aqui da carta, de pregação do Evangelho, de um contexto onde você está, no seu trabalho, na sua casa, no seu emprego, por mais absurdo que pareça a situação que você se encontra para você estar naquele lugar. Se é para um propósito, se é para algo específico relacionado à salvação, o ambiente externo ele só está ajudando você a estar ali. Mas o motivo real, o motivo correto, a essência do porquê você está ali não é exterior. Não foi você, não foi a pessoa, não foi ninguém. Foi o próprio Deus que quer que você esteja naquele lugar. O apóstolo Paulo ele sabe disso. E em todas as cartas ele deixa claro. Nós não temos que lutar contra a carne. Nós não temos que olhar para as coisas materiais. Nós não temos que olhar para as pessoas, para as situações. Porque se você está em um ambiente, você precisa entender o motivo e quem te colocou naquele lugar. Por esta causa. Porque eu venho pregando o evangelho a vocês. Porque eu venho dizendo que existe uma salvação na eternidade.
Porque o Espírito Santo ele nos capacita, nós estávamos mortos. Porque Deus derrubou com a morte de Cristo o muro de inimizade. Que agora existem 2 povos em Cristo Jesus. E a igreja, ela é a união. A igreja, ela é a manifestação visível desse corpo. Por esta causa que eu estou preso. E eu sou prisioneiro de Cristo. Não sou prisioneiro de Nero. Não sou prisioneiro de Roma. Eu sou prisioneiro de Cristo. Porque se Cristo, se Deus quisesse que eu não estivesse preso, eu não estaria. Mas tem propósito nessa prisão. É isso que ele está dizendo. E ele continua. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus. O que é essa dispensação? É a ministração. Se é que vocês têm ouvido a ministração da graça de Deus. Se é que vocês já ouviram essa ministração. Se é que vocês já ouviram essa dispensação da graça. Que graça? Da salvação em vocês. Porque talvez o judeu não entenda a graça porque eles fazem muita coisa para a salvação. O judeu talvez não entenda a graça porque eles se matam em sacrifícios. Eles carregam fardos pesados. Eles querem, de alguma maneira, participar da sua própria salvação. Eles olham para a lei de Deus, uma lei que mostra que eu e você não temos capacidade de se salvar, e eles olham para essa lei achando que eles podem se salvar através dessa ordenança, através desses mandamentos. Essa ministração da graça é nada mais do que uma salvação por graça. Porque o gentil, né, e eu e você somos gentios, nós não temos nada a ver com o povo de Israel. Nós não estávamos nas promessas do povo de Israel. Nós somos um povo que fomos alcançados pela graça. Totalmente pela graça. Por isso que o apóstolo diz, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que me é dada para convosco. Essa graça foi dada a Paulo para a pregação do Evangelho. Essa graça foi dada a Pedro para a pregação do Evangelho. Foi dada a todos aqueles irmãos que têm capacidade de pregar o Evangelho. Se você foi agraciado em ouvir o Evangelho, se você crer no Evangelho, você também recebeu a graça de ministrar dispensação. Ou seja, você também tem a graça de mostrar aos outros a graça de Deus. Se você foi alcançado pela graça, não se feche com a graça. Não se esconda com a graça de Deus. Não fique com você somente com a graça de Deus, né? Preso na sua casa, preso na sua família, preso no seu ambiente, no seu contexto. A ministração, a dispensação da graça de Deus precisa ser passada, precisa ser levada, precisa ser comissionada, como a Bíblia diz. E ele vai dizer uma coisa importante nesse verso. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça. Esse povo já ouviu. Essa igreja foi fundada por esse apóstolo. Essa igreja foi doutrinada por esse apóstolo. Como a gente sempre fala, essa carta aos Efésios é uma carta totalmente doutrinária. A gente entende que essa igreja era uma igreja madura na fé. Era uma igreja que sabia de muitas coisas que muitos evangélicos hoje não sabem. Muitos cristãos não sabem, muitas doutrinas que nós aprendemos no final da vida. Essa igreja, com 3 anos ali, 3 anos e meio de fundação, já era uma igreja madura. Se é que tendes ouvido. Por que ele está dizendo isso? Se é que tendes ouvido, é como se ele falasse assim, vocês já ouviram, mas eu estou trazendo essa possibilidade, se é que tendes ouvido, para que vocês reflitam, e ninguém fique em dúvida se já ouviu alguma coisa. Isso aqui é um termo que o judeu usava, irmãos, colocando em dúvida aquela certeza que você tem. É um chamamento para você refletir naquilo que você sabe. É um chamamento para você refletir em uma certeza que você tem. Por exemplo, todos nós sabemos que somos salvos através do sangue de Jesus. E a Bíblia nos mostra que se nós somos salvos, nosso espírito testifica ao Espírito de Deus que nós somos salvos. Ele traz essa segurança no nosso coração. E nós precisamos entender no nosso íntimo que nós somos salvos em Cristo Jesus. Mas todas as vezes que nós perguntamos uns aos outros, você é salvo? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu estou colocando a sua salvação em xeque? Ou eu estou pedindo para que você reflita na sua salvação? Se você é salvo de verdade, você vai refletir. O que eu estou fazendo? O que eu preciso mudar? Eu sou salvo, mas de vez em quando eu dou umas escorregadas. Eu preciso rever isso. E se você não é salvo de verdade, você vai ficar se remoendo. Então o que o apóstolo está dizendo aqui é justamente isso. Vocês já ouviram a ministração da graça de Deus, se é que tendes ouvido. E eles já ouviram. E se vocês já ouviram, por que vocês temem?
Se vocês já ouviram, qual é a dúvida? Porque o medo de vocês não estarem junto, co-herdeiros, né, próximos, sendo irmãos, juntamente com os judeus que são salvos. Por que estão preocupados? Se é que tendes ouvidos a dispensação da graça de Deus que me é dada convosco, como pela revelação ele fez-me saber este mistério. E aqui é um ponto importante, porque o apóstolo Paulo vai começar a falar sobre mistério, né? E ele vai usar 3 vezes a palavra mistério. Ele vai usar no verso 3, no verso 4 e no verso 9. E a palavra mistério no grego, ele nada mais é do que um segredo que já foi revelado, porém não é visível aos olhos humanos. Mas como assim um segredo que já foi revelado? É um segredo que estava oculto em Deus, mas que de alguma forma Deus já tinha mostrado. Deus já tinha colocado em sua palavra, porém não tinha dado o entendimento. Estava lá, porém os nossos olhos não tinham visto. Nós líamos, nós olhávamos, a gente ouvia falar, porém o nosso entendimento não entendia. Como assim, pastor? Eu faço uma pergunta: quantas vezes você já leu um texto na Bíblia, várias e várias vezes, e em um certo momento você lê e aquele texto faz sentido? Quantas vezes? Quantas vezes a palavra de Deus diz uma série de coisas, a gente lê várias vezes, e em um certo dia você lê o mesmo versículo e você tem um entendimento aberto naquele momento. E você fala: eu já li isso aqui várias vezes. Eu já passei o olho por esse verso várias vezes e eu não tinha compreendido dessa forma. Eu não sabia que Deus estava falando a respeito disso. Eu não sabia que Jesus era assim. Eu não sabia que Deus agia dessa forma. Porém estava lá. É isso que o Paulo está dizendo. Essa dispensação, esse mistério, essa dispensação da graça aos gentios, esse mistério de Cristo Jesus, já estava no Velho Testamento. O pastor Rafael trouxe um dos textos que fala a respeito disso. Em ti, todas as nações da terra serão abençoadas. Se eu chego para um judeu e falo: através de Israel, através de Abraão, todas as nações serão abençoadas e podem ser salvas. Jamais, eles vão dizer. Jamais, porque nós somos o povo escolhido, mas está escrito. Jamais porque Deus nos tirou no meio de todos os povos para nos capacitar a viver em santidade, para trazer, né, o seu filho através da nossa linhagem. Então todos os povos não podem. Mas está escrito. Através de Malaquias diz também a mesma coisa. Jeremias vai falar a mesma coisa. Que todas as nações serão abençoadas. Que todos os povos virão a Deus. Que todos os povos ouvirão a voz de Deus e muitos desses povos irão ao Senhor. Perceba, são versos que estão no Velho Testamento. Porém, era algo oculto, era um mistério. E esse mistério foi revelado a Paulo. Foi revelado aos apóstolos. Foi revelado a todos aqueles que foram comissionados a levar esse evangelho. Por isso que ele vai dizer: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que me é dada para convosco, como pela revelação ele fez-me saber este mistério. E ele abre um parênteses, né? Ele vai abrir um parênteses e dizer: como vos escrevi antes, em poucas palavras, pelo que quando ledes podeis entender o meu conhecimento do mistério de Cristo. Que mistério é esse? Será que é uma revelação oculta de Deus? Será que o apóstolo Paulo estava tendo uma revelação que ninguém mais sabia? Será que o apóstolo Paulo estava indo para o misticismo, né? Será que o apóstolo Paulo estava buscando uma revelação fora da própria palavra de Deus? Porque nós não podemos esquecer que o apóstolo Paulo era um fariseu. O apóstolo Paulo, nos nossos dias, ele seria um doutor em teologia. Ele estaria graduado na mais alta patente de estudo da teologia, se ele tivesse nos nossos dias hoje. Ele é uma pessoa totalmente piedosa na lei judaica. A gente precisa entender. Será que o apóstolo Paulo, ele, do nada, não, vou deixar tudo de lado e vou apenas receber essa revelação e vou seguir essa revelação, que é a revelação de Cristo? Será que foi isso que ele disse aqui? Ou será que essa revelação e esse mistério era algo que já estava na palavra de Deus, mas que de um certo período de tempo, após a morte de Cristo, após a sua ressurreição, ele comissionou um povo, né, apóstolos e discípulos, um povo preparado para revelar esse mistério à humanidade. E esse mistério que o apóstolo vai dizer aqui, nós vamos ler até o fim, nada mais é, irmãos, do que as boas novas. Nada mais é do que o desenrolar do plano de Deus.
o desenrolar do plano da salvação, nada mais é do que o que nós estamos fazendo aqui hoje. Pregando o Evangelho sem olhar a cor, sem olhar o sangue, sem olhar a descendência, sem olhar se você é ou não judeu, se você é ou não de outra etnia, sabendo que existe um só que é o mediador, um só que é o caminho, e esse caminho é o Cristo Jesus, e não importa de onde você vem, qual é o seu sangue, o que você faz, você vai ter que passar pelo mesmo caminho que eu, que é Cristo Jesus. Esse é o mistério de Cristo. São as boas novas que eu e você temos. Porque se não tivéssemos, nós não estaríamos aqui. Porque nós não somos judeus. Porque se não fosse revelado a Paulo, aos apóstolos ali, nós não estaríamos aqui. Crendo em Cristo, a palavra não tinha chegado a nós. A palavra estava oculta neles. Então o apóstolo Paulo está trazendo esse mistério e revelando esse mistério. Que mistério? Todas as nações da terra. Todas as nações. Elas serão unidas a Cristo, unidas a Deus através de Cristo. Através da salvação pela graça somente. Através de um plano perfeito de eleição, de aceite de Cristo, de redenção de Jesus e de selo do Espírito Santo. Essa palavra no grego, mistério, é uma verdade que esteve oculta ao conhecimento ou ao entendimento dos homens. Eu acho interessante porque quantos anos, quantos milhares de anos o Velho Testamento ele foi sendo realizado, sendo feito e ficou ali. E aquele povo estudava, aquele povo decorava. A gente sabe que um judeu ele era uma pessoa piedosa no estudo. A gente sabe que um judeu ali verdadeiro, aos 13 anos, ele tem praticamente a Torá na mente. Uma criança de 13 anos, ele tem as leis, a lei mosaica, as 633 leis decoradas. São pessoas que são firmemente estudadas na palavra de Deus. Como eles não enxergavam isso? Como eles não conseguiam ver que não era somente a nação de Israel que poderia ser salva? Como eles poderiam enxergar? Eles não poderiam, irmãos. É esse o fato, eles não poderiam. Estava lá, mas ninguém poderia. Até que o próprio Cristo viesse. Até que a própria revelação de Deus em carne viesse. O verbo, a palavra, viesse e mostrasse o seu mistério. O mistério de Cristo é esse. É que através dele, através de uma pessoa, esse muro de inimizade, esse povo que agora se sustenta como o detentor da salvação através da sua capacidade de cumprir mandamentos, através do seu sangue, através ali de seguir a lei mosaica, através de uma linhagem sacerdotal, levítica ou de Israel. Esse povo agora ele não tem salvação em si mesmo. Se não houver um homem judeu, o próprio Cristo Jesus. Um homem que é judeu, a gente não pode esquecer. Mas através dele, essa dispensação da graça e esse mistério foi revelado para nós. Primeiro aos apóstolos. A gente precisa lembrar, para depois ser revelado a nós. A gente lembra de um texto que está em Atos dos Apóstolos, onde o apóstolo Pedro está com fome, sentado no telhado da casa, na parte superior da casa, e ele tem uma visão. Ele vê um lençol grande sobre a terra, e cheio de animais, e uma voz dizendo, pega e come. Depois os irmãos leem em Atos dos Apóstolos, e ele diz, longe de mim comer coisa impura, porque ele era um judeu, e ele não estava errado, a revelação até aquele momento era essa. Ele seguia aquilo que ele aprendeu, aquilo que foi revelado até aquele momento. E aí ele ouve uma voz respondendo, não disse o que é impuro, aquilo que eu já purifiquei. Essa voz é o próprio Deus dizendo a ele, não torne impuro aquilo que eu já purifiquei. E ele ficou com isso na cabeça. Ele não entendeu de imediato. Ele ficou pensando nessa visão, o que isso quer dizer? E aí quando ele vai descendo, chegam duas pessoas e diz, tem umas pessoas ali na casa de um centurião que quer falar com você. Está te procurando. Ele desce e essa pessoa chega para ele e fala, Pedro, eu tive uma visão e um anjo me disse para te procurar e ir até a minha casa.
E ele ouve uma voz dizendo para ir à casa desse centurião. E ele vai, a gente já sabe a história, ele vai, ele ora naquela casa e aquele povo se converte, o Espírito desce sobre aquelas pessoas. E aí naquele momento ele entende o que está acontecendo na casa desse centurião romano, desse povo que não é judeu, é a mesma experiência que nós passamos em Pentecoste. É provavelmente a mesma experiência que qualquer pessoa que crê em Cristo Jesus passará. É uma pessoa que vai se converter de forma verdadeira e vai receber o Espírito Santo. Então a salvação não é só para judeu. E essa revelação foi dada a Pedro depois da morte de Cristo. Depois de eles já estarem andando nos seus ministérios. E essa mesma revelação é dada a Paulo. Ele vai ser chamado para ser apóstolo dos gentios. E é por causa desta revelação que nós temos acesso à palavra de Deus e cremos no Evangelho de Cristo. Então perceba, irmão, se esse mistério que estava oculto em Deus não fosse revelado aos seus apóstolos, essa salvação não chegaria a nós. Nós sabemos que é plano de Deus. Mas é um plano de Deus de forma progressiva. É um plano de Deus que ele vem caminhando com o tempo. Até 2000 anos atrás, esse plano não era revelado. E hoje é. E é como na escatologia que nós estudamos. A gente olha para a escatologia e a gente vê figuras, a gente vê datas, a gente vê isso, mas ninguém chega ao certo como vai ser. Por quê? Porque é algo que ainda não foi revelado totalmente. Ninguém sabe se vai acontecer isso ou aquilo, se dessa forma é mais correto do que aquela. Por quê? Porque é algo incerto. Nós sabemos que haverá um fim, mas não sabemos como será de forma totalmente completa. Nós sabemos que Cristo vai voltar, mas nós não sabemos com que roupa que ele vem. Ele vai vir montado em um cavalo, é cavalo branco, cavalo preto? Se é cavalo de verdade? Se é carro de uma carruagem santa? Como é que a gente sabe? A gente sabe parte da revelação. E esse povo sabia parte da revelação do Evangelho de Cristo. Tanto é que erraram muito por não conhecer o próprio Cristo. Por achar que Cristo era um rei militar, um rei bélico, um homem que ia tomar o poder novamente de Roma. Erraram muito. Só que hoje nós temos acesso a essa palavra, a esse evangelho. Esse mistério já nos foi revelado. É isso que o apóstolo está dizendo. Pelo que quando ledes, podeis entender o meu conhecimento do mistério de Cristo. O mistério de Cristo é esse. É que ele veio ao mundo para perdoar pecados. E ele não fez acepção de pessoas. E quando eu digo que ele não faz acepção de pessoas, eu estou dizendo de etnia, de cor, de raça, de sexo. Ele não faz acepção de pessoas. Qualquer pessoa que se arrependa de forma verdadeira, qualquer pessoa que abra o teu coração através do convencimento do Espírito Santo, qualquer pessoa pode ser salva. E isso para nós tem que ser um alívio, como para esse povo, dentro desse contexto, era. Imagina um contexto que você nunca ouviu isso. Imagina um contexto que você ficaria na dúvida. Não, a gente sabe que a nação de Israel é a nação escolhida. A gente sabe que até um dia desse eu estava cultuando a deusa Diana, aqui em Éfeso. Até um dia desse aqui eu nem sabia que existia um Deus, Yahvé. Como é que eu tenho certeza da minha salvação? Apareceu um homem aí fundando uma igreja dizendo que nós somos salvos na eternidade, mas beleza, e aí? Ele disse que eu preciso confiar num homem só, que morreu um dia desses aí, que foi crucificado, que ressuscitou, e eu confiando nesse homem eu estou salvo. Não é inseguro para aquele povo? Não parece muito fácil para aquele povo? Por isso que o apóstolo Paulo bate nessa tecla. Se é que tendes ouvido a ministração. Perceba, o apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja fundamentada, mas ele quer fundamentar cada vez mais. Ele escreve e repete, e repete, e repete, porque para ele não é penoso fundamentar cada vez mais a sua igreja. E esse mistério de Cristo nada mais é do que o próprio Cristo morrendo por pecados de um povo. E esse povo não é de forma exclusiva os judeus. Os gentios agora fazem parte. E ele vai continuar. O qual, noutras épocas, não foi manifestado aos filhos dos homens. Perceba, noutras épocas esse mistério não foi manifestado. Não adianta eu chegar para um judeu e falar para o judeu, como é que você não enxergou? Né? Chegar lá na eternidade e falar para um dos que não creram, né, de imediato. Estava escrito lá. Nicodemos, você
estudou numa escola com vários outros fariseus. Muitos daqueles lá talvez são superiores a você. Você, porém, creu. Você era um seguidor escondido. Mas muitos ali não creram. Mas estava escrito. Como é que vocês não entenderam? Percebe, irmão? Essa revelação é dada a nós. O texto está dizendo isso. Não foi manifestado aos filhos dos homens, em outras épocas. Eles podiam ler, reler, estudar. E, no original, né, no lexical, eles poderiam fazer o que quisessem. Eles não iam conseguir compreender. Porque estava oculto em Deus. Aquilo que Deus esconde, ninguém acha. Aquilo que Deus revela, ninguém consegue esconder. Esse é o Deus que trabalha de acordo com a sua vontade. Esse é um Deus que trabalha de acordo com o seu propósito. Por isso que tem que trazer tranquilidade para o nosso coração esse verso. Esse verso está mostrando que aquilo que você não entendia, o que você não via anteriormente, era porque não era revelado por Deus para você. Muitas vezes você, como eu disse, a gente lê, passa anos e anos estudando e entendendo uma doutrina errada. E em um certo dia você, através do Espírito Santo, ele abre sua mente. Você lê um verso, você acha estranho. Aí você vai, mas é isso. Aí você pesquisa, aí você vai em outros versos, você faz correlações, aí você vai para o texto original, aí você tenta entender a doutrina dos apóstolos, aí você fala, é isso mesmo. Como é que eu não tinha visto antes? Por que as pessoas pregam de forma errada? Por que as pessoas estão ensinando totalmente o contrário disso? Aí é revelação individual. Deus, ele se faz oculto quando ele quer e ele se revela quando ele quer. Aqui no contexto, ele está falando do mistério da revelação de Cristo, do mistério do Evangelho pregado aos gentios. Não tinha como esse povo saber, até o próprio Cristo vir e se revelar, e revelar o seu mistério aos seus apóstolos e à sua igreja. É isso que o apóstolo está dizendo. E esse mistério eu estou passando a vocês. Que mistério é esse? Paulo está dizendo, eu estou passando esse mistério a vocês. E eu já escrevi isso antes. Eu já te falei isso antes, eu coloquei entre parênteses. Eu já falei para vocês sobre isso. Esse mistério é simplesmente que vocês estão salvos. Não se preocupem com o que os judeus estão falando. Não se preocupem com os falsos mestres, com os falsos líderes, com aqueles que entram nas igrejas para tentar colocar vocês como não detentores da salvação, ou porque vocês não estão praticando isso, ou porque vocês não são da linhagem tal. Não se preocupem. Esse mistério não foi revelado, só que agora foi. Em outras épocas não, só que agora foi. E vocês estão fazendo parte dessa revelação. O qual em outras épocas não foi manifestado, verso 5. O qual em outras épocas não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. E foi revelado para quem? O mistério foi revelado para quem? Para quem fundamenta a igreja. O mistério foi revelado para quem tem autoridade sobre a fundamentação de uma igreja. A gente precisa lembrar disso. Nós já falamos sobre isso. Os outros pastores já trouxeram pregações sobre isso. A igreja é fundamentada sobre os profetas e os apóstolos. E os profetas nesse contexto. Pessoas que recebiam a revelação de Deus para dar sequência na sua igreja. Sendo Cristo a pedra principal, a pedra angular, o cabeça, aquele que junta, aquele que sustenta essa fundamentação. Em outras épocas não foi revelado, só que agora foi. E foi revelado não a todos, foi revelado a uma comissão de autoridade. Pessoas escolhidas para pregar o Evangelho. E essas pessoas a gente sabe quem são. Essas pessoas a gente já ouviu falar. São os apóstolos, são os discípulos, são aqueles que estavam próximos dos apóstolos e que tinham a incumbência deixada pelos próprios apóstolos de pregar o Evangelho. E ele vai continuar. A saber, agora ele vai dar um mistério. Qual é o mistério? Que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da sua promessa em Cristo pelo Evangelho. Qual é o mistério? Os gentios são co-herdeiros. Percebe, irmãos? Eu acho interessante porque ele não fala assim, os gentios são herdeiros. Ele poderia ter falado, né? Porque os judeus são herdeiros de Deus. Eles foram escolhidos primeiros.
né? No Novo Testamento, quem é herdeiro é quem crê em Cristo Jesus. Mas ele fala, os gentios são co-herdeiros. É como se ele falasse assim, os gentios são tão herdeiros como os judeus. Eles estão juntos. Vocês são herdeiros também. E vocês fazem parte do mesmo corpo. Agora não importa se você nasceu, ou se você se converteu ao judaísmo, ou se você nasceu em outro país, não importa. Agora não importa se você seguia as leis para se salvar, ou segue as leis aí achando que vai se salvar, ou segue por simplesmente achar que tá seguindo de forma piedosa, vai ser bom para você, não importa. Você precisa ter fé em Cristo Jesus. E você precisa saber que a prioridade e aquele que vai te salvar é Cristo. Que as obras a partir desse momento são frutos. Que tudo aquilo que você faz agora são consequências da sua salvação. E por isso você faz parte do mesmo corpo. Percebe, irmão? Eu e você somos considerados irmãos de Cristo. E nós seremos considerados irmãos dos irmãos de Cristo. Ou seja, irmãos dos apóstolos, dos profetas. Nós chegaremos na eternidade e conversaremos com Abraão. E nós seremos co-herdeiros com ele. Aquilo que Abraão tem no céu, eu e você teremos. É isso que a palavra está dizendo. Nós somos co-herdeiros, nós somos herdeiros com eles. Não há separação, nós fazemos parte do mesmo corpo. Perceba como Deus é gracioso. Aquilo que eu e você não merecíamos, porque no capítulo 2 nós já vimos, nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, nós éramos pessoas totalmente separadas, pessoas que andavam de acordo com o curso desse mundo, de acordo com Satanás, de acordo com os nossos erros, enganos. Aí nós fomos retirados desse lamaçal para termos todas as bênçãos que os profetas, que os apóstolos, que todo aquele que crê em Cristo terá. As mesmas bênçãos, nós seremos co-herdeiros. E nós teremos, ou seremos de um mesmo corpo, e participantes da sua promessa em Cristo pelo Evangelho. Co-herdeiros, fazemos parte do mesmo corpo, e nós seremos participantes das promessas. Que promessas são essas? Quais são essas promessas que Cristo nos traz? A primeira e mais importante é a ressurreição. É a promessa de vida eterna. É a promessa dos novos céus e nova terra. É uma promessa de um novo coração em um mundo onde não habitará o pecado, a injustiça. É uma promessa que na eternidade nós não sofreremos, não haverá dor, não haverá choro. Nós somos participantes dessa promessa através do Evangelho, pelo Evangelho. O Evangelho nos apresenta essa promessa. E essa promessa, ela é introduzida em nós através da crença em Cristo Jesus. O mistério, irmão, de Deus, se fosse para identificar o mistério como uma pessoa, o mistério é Jesus. Se for para identificar o mistério como uma ação, o mistério é a morte de Cristo. Se a gente for identificar o mistério como uma consequência, o mistério é a salvação de todo aquele que crê, independentemente do judeu ou do gentio. Esse é o mistério. E o texto vai continuar. Do qual fui feito ministro segundo o dom da graça de Deus, dado a mim pela operação do seu poder. Ele deixa claro que ele foi feito ministro, né? É graça. Ele foi feito uma pessoa cuja responsabilidade tinha de passar esse mistério para frente, de mostrar que esse mistério agora estava revelado ao povo. E ele diz segundo o dom da graça. Aqui ele não coloca a responsabilidade de passar essas informações, a responsabilidade de ter o conhecimento da revelação nele mesmo. Ele não diz que ele se tornou ministro através do seu próprio conhecimento. Ele não disse que ele se tornou ministro porque ele era um dos apóstolos ali mais instruídos. Não, ele disse que ele se tornou ministro de acordo com a graça dada a ele, através de Deus. É isso que ele diz, segundo o dom da graça de Deus, dado a mim, pela operação do seu poder. O poder de Deus, o poder da salvação. Ele vai continuar. A mim, que sou menos que o mínimo de todos os santos. Acho interessante que ele diz, né, menos que o mínimo. É como se ele está dizendo assim, eu sou o mais miserável, né? Eu não sou digno.
E a gente precisa lembrar que o apóstolo Paulo não diz isso, isso aqui não é a primeira vez que ele diz. O apóstolo Paulo não está sendo um falso humilde, né? Que muita gente fala por falsa humildade. Tem gente que confunde humildade com a falsa humildade. Por exemplo, se você é uma pessoa que é um profissional excelente, e a pessoa chega e fala, nossa, você é um ótimo profissional. E você fala, não sou. Isso não é humildade, isso é mentira. Existe uma distinção. A humildade é você reconhecer que você é um excelente profissional, porém, que essa excelência não vem de ti. Isso é humildade. Porque você, assim, eu faço, mas não faço por mim, faço por Deus. Eu faço, mas se não fosse a graça de Deus, eu não faria. E o que ele diz aqui é exatamente isso. A mim, que sou o menos que o mínimo de todos os santos. Aí você fala assim, mas ele não é um dos apóstolos mais instruídos? Um dos apóstolos ali que escreveu mais cartas do Novo Testamento? Ele não é um dos apóstolos ali, se a gente for pegar em quantidade de cidades, onde foi o que mais pregou? Por que ele fala que ele é o mínimo? Por que ele fala que ele é o menor? Em outras cartas ele vai dizer a mesma coisa. A gente tem que lembrar do contexto da passagem. E em outras cartas ele vai trazer essa referência à perseguição que ele fazia à igreja de Cristo. Ele carrega, ou ele carregava, né, esse sentimento. Né, esse sentimento de perseguição à igreja. Esse sentimento de que ele um dia atuou contra o que ele pregava hoje. Esse sentimento de que um dia ele foi uma pessoa que fez de tudo para impedir o avanço do reino. E isso é pesado, porque por mais que eu e você pecamos, muitas vezes, ou nós estávamos na nossa vida cotidiana sem uma conversão, creio eu que nós não íamos contra a palavra de forma ativa. Eu e você não entrávamos em igreja chutando tudo para derrubar. Eu e você não consentíamos em prender cristãos. Não fazíamos isso. Paulo fazia. Então imagina a consciência desse homem. Imagina ele preso e lembrando de quantas pessoas ele consentiu na prisão. Imagina ele sendo apedrejado e pensando quantas cartas eu pedi para levar para apedrejamento. A gente sabe que no Novo Testamento existe um fato que mostra que Paulo ele consentia com as coisas, que é a morte de Estevão. Ele estava lá, ele consentiu com aquilo. Ele ia às autoridades judaicas e romanas para pedir cartas, para fechar igrejas, né? Para prender pessoas. Ele era uma pessoa ativa, ele era um militante contra a igreja. E aí quando ele chega e é escolhido, é dado a graça de Deus a ele, a pregar justamente, a ser um ministro justamente de um povo que ele era contra, que ele pregava, que ele perseguia. Perceba a contradição, inicialmente. Ele vai dizer, do qual fui feito ministro segundo o dom da graça de Deus. E a mim que sou menos do que o mínimo de todos os santos. Porque ele imagina, Pedro, ele não sabia, mas ele nunca foi contra. Tiago, ele não sabia até ele ser chamado. Mateus, ele roubava. Mas ele não era contra, ele não chegava, ele não prendia. Ele não tinha ódio por esse povo. Então ele se considerava o menor. Ele se considerava o mínimo. Ele se considerava o menor de todos, justamente porque ele perseguia. E a gente sabe disso porque em outras cartas ele fala. Eu que fui perseguidor da igreja, encontrei paz. Encontrei a graça de Deus sobre mim, em 1 Coríntios ele vai dizer. Ele diz, eu que uma vez persegui a igreja e encontrei a paz de Deus, 1 Timóteo ele vai dizer. Então, essa perseguição que ele fazia, isso está latente na sua mente. Então, ele, escrevendo isso aqui, ele não está sendo um falso humilde. Ele está sendo uma pessoa que tem consciência daquilo que ele fazia. Eu não sou digno de ser maior do que aqueles que não fez a mesma coisa que eu fiz. Porque eu sou uma pessoa totalmente miserável. Miserável homem que sou. É isso que ele afirmava em suas cartas. A mim que sou menos que o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar entre os gentios as riquezas incompreensíveis de Cristo. Eu acho interessante quando a gente fala assim, no português, riquezas incompreensíveis, a primeira coisa que vem na nossa mente é que é uma riqueza que a gente não compreende. Né? A primeira coisa que vem na nossa consciência, mas como assim? É uma riqueza, mas eu não compreendo a riqueza. Mas no texto original, o incompreensível aqui é como se fosse insondável. É como se você tivesse um mar na sua frente
Você sabe que aquele é um mar. Você sabe que o mar é muito grande. E você sabe que nunca vai conseguir explorar todo o mar. Você sabe que nunca vai chegar ao fundo do oceano. Você sabe que você nunca vai conseguir ver todos os lados do mar. Você sabe que existe uma terra. E você sabe que a terra é bela. Você sabe que a terra foi criada por Deus. E você sabe que nunca vai ver toda a terra. É isso que ele está dizendo. As riquezas de Cristo, elas são insondáveis. Por mais que você imagine, por mais que você saiba que existe uma riqueza te esperando, e quando eu digo riqueza, não estou falando de material, estou falando de salvação, estou falando de vida eterna, estou falando de tudo aquilo que Deus nos promete após a morte. Existe, só que essas riquezas são incompreensíveis, são insondáveis, não cabe na nossa mente. Nós não temos intelecto para entender. Nós não temos capacidade de ver, de enxergar, de compreender as insondáveis riquezas de Cristo. Ele vai continuar dizendo: e fazer com que todos vejam qual é a comunhão do mistério, que desde o começo do mundo esteve oculto em Deus. Fazer com que todos vejam. Eu acho interessante quando ele diz assim, fazer com que todos vejam. Esse todos aqui é todos mesmo. Fazer com que o mundo veja. Por isso que a gente fala que a igreja de Deus, ela tem que ser manifestada, ela tem que ser uma igreja ativa, mostrada, ela precisa ser uma carta aberta. O mundo precisa olhar para você, o mundo precisa olhar para a igreja e entender que você é um cristão, que você é um seguidor de Cristo, que a graça te alcançou, que você faz parte do povo de Deus, que você é da família de Deus. É isso que ele está dizendo. Que todos vejam qual é a comunhão do mistério. Que comunhão? O que é comunhão? É junção. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos em comunhão. Nós estamos juntos. A comunhão do mistério é o que ele está dizendo? A comunhão do Evangelho. É nós estarmos juntos pelo mesmo corpo, pelo mesmo espírito, co-herdeiros, como ele diz. Não existe mais a inimizade entre o povo. Que agora aquilo que nos une é Cristo. O único caminho, o único mediador, o único advogado, uma pessoa só. E através dele nós temos comunhão. E o mundo precisa ver isso. Todos têm que enxergar isso. Fazer com que todos vejam qual é a comunhão do mistério, que desde o começo do mundo esteve oculto em Deus. Era um mistério que estava oculto, como eu disse. Estava guardado. Por que eu falo que estava oculto, irmãos? Porque nem nós, nem os anjos sabiam. E ele vai falar isso aqui daqui a pouco. Os anjos, eles entendem a salvação a partir do momento que eles veem a progressão da salvação. Se a gente olhar para o Velho Testamento, a gente vai entender uma salvação de forma diferente que a gente enxerga hoje. Nós enxergamos a salvação totalmente por graça porque existe o Evangelho da graça. Existe o Novo Testamento. Existe um pós-Cristo. Existe apóstolos e cartas e profetas e pessoas ali que nos orienta a olhar para o Velho Testamento de forma diferente. Porém, se a gente olhar o Velho Testamento sem o Novo Testamento, continuará oculto. Porque a revelação é Cristo. A revelação é o Evangelho de Cristo. E é isso que ele está tentando trazer. É isso que ele está tentando dizer. Estava oculto em Deus, que criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Para que agora, perceba, agora, neste contexto, né? Ali no ano 62, 64 depois de Cristo. Para que agora os principados e potestades nos lugares celestiais possam conhecer. Perceba, esse potestades aqui, potestades e principados, ele não está falando de Satanás. Em outras passagens ele diz. Aqui, potestades e principados, ele está falando de todo tipo de anjo. Ele está falando de um reino espiritual. Ele não está falando apenas de demônio, de Satanás, de anjo bom. Não, ele está dizendo um ambiente que Deus criou. O exército do céu, potestades e principados nas regiões celestiais. Tudo isso, agora, eles conseguem conhecer. Neste momento, eles conseguem entender. Neste momento, isso foi revelado. Perceba, nem eles sabiam. Nem os anjos sabiam como é que o judeu sabia. Nem os principados e potestades. A Bíblia diz que eles são maior que nós, né? No sentido de conhecimento, no sentido espiritual. Eles são um pouco maior que nós, a Bíblia vai trazer. Nem eles sabiam. Foi dado a conhecer a partir daquele momento. É o que Paulo está dizendo. Para que agora os principados e potestades nos lugares celestiais possam conhecer pela igreja a multiforme sabedoria de Deus. Olha que interessante, irmãos.
A salvação de Deus, ela foi sendo revelada de forma progressiva. Para Abraão, ele diz uma coisa. Abraão ele conseguia enxergar que existiria um Salvador. Só que ele não sabia quem. Não sabia seu nome. Não sabia quando. Não sabia de onde ia vir. Não sabia quem seria o pai. Não sabia quem seria a mãe. Perceba, existe uma revelação. Porém, uma revelação não totalmente aberta. Aí vem Moisés, né? Aí vem os outros. Aí foi vindo Josué. Aí foi vindo profetas, vai vindo reis. Perceba. E cada um tendo uma revelação. E essa revelação sendo progressiva. Essa revelação cada vez mais sendo conhecida. Essa revelação cada vez mais sendo aberta ao povo. Aí até que chega no Novo Testamento. Aí as pessoas olham para o Velho Testamento e não entendem a revelação por completo. Só sabe que existe um Salvador, que virá. E aí vem o Novo Testamento. E essa revelação é dada. E a gente vai e esse evangelho vai se revelando cada vez mais. A gente vai aprendendo com os apóstolos, né? A gente vê no início do Novo Testamento ali, não tinha a carta de Apocalipse. Só saberia que Jesus ia voltar. O apóstolo Paulo sabia que haveria um arrebatamento, que Cristo viria. Nós encontraríamos com ele nos ares. Apocalipse deixa isso mais claro quando vai acontecer isso. Mas perceba, antes da carta do Apocalipse, não tinha essa revelação. Então é de forma progressiva. E quando o cano é fechado, nós temos a revelação completa do que precisamos fazer, de como devemos atuar. Talvez nós não tenhamos todo o conhecimento, porque são insondáveis, como a gente acabou de ler, é incompreensível. Talvez nós não tenhamos até morrer, ou até a eternidade, todas as respostas. Mas aquilo que nos é dado como completo para a nossa salvação, para a nossa vida, para a nossa atuação, nós temos na palavra de Deus. E nós, como igreja, revelamos isso cada vez mais. Perceba que os anjos, eles ficam sabendo da multiforme sabedoria de Deus através da igreja. Interessante isso. Porque eles estão num ambiente diferente do nosso. Era para eles entenderem sobre a sabedoria de Deus mais do que nós. Era para eles terem mais intimidade do que nós. Era para eles compreenderem a multiforme graça de Deus mais do que nós. Porém, Paulo coloca a igreja como aquela que revela isso aos anjos. Perceba que interessante. Olha a importância da igreja, do cristão e de nós que somos salvos em Cristo Jesus em revelar o mistério de Deus a todos, aos anjos e ao mundo. É isso que ele está dizendo. Para que agora os principados e potestades nos lugares celestiais possam conhecer pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui nada mais é do que o eterno plano. Segundo o eterno propósito que ele fez em Cristo Jesus, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé. Essa ousadia aqui é você ter uma certeza ativa. É você ter tanta certeza, tanta confiança que você age. É você ter tanta certeza de que isso vai acontecer e de que você está vivendo isso, que você é ousado, você age, você pratica. É uma ousadia e uma confiança que você tem acesso a Deus. Ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. É isso que ele está dizendo. Portanto, eu vos peço que não desfaleçais. Aí agora ele fecha esse primeiro bloco. Portanto, eu te peço que não fiquem tristes, porque eu estou preso. Portanto, eu peço a vocês que não desfaleçam. Não fiquem preocupados comigo. Não olhem para aqui, para as grades. Não olhem aqui para a prisão. Né? A gente sabe que nessa prisão ele estava provavelmente em casa, né? 2 anos preso em casa. Mas não olhem ali pela minha falta de liberdade. Não olhem para isso, não desfaleçam por causa disso. Aí ele vai dizer assim, e eu acho interessante. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, porque são a vossa glória. A glória de vocês é saber que eu estou sofrendo para levar o evangelho de Cristo a todos aqueles que são gentios como vocês. É para vocês estarem felizes, porque eu estou preso por causa dos gentios. E eu estou preso porque eu tenho que levar esse evangelho aos gentios.
E vocês que são gentios, vocês que fazem parte desse povo, deviam se alegrar, porque eu estou fazendo isso para levar a salvação, levar a palavra, levar o evangelho ao seu povo. É isso que ele está dizendo. Não desfaleçais nas minhas tribulações. Eu estou preso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, mas é por causa disso. É por causa desse mistério que tem que ser revelado. É por causa desse mistério que tem que ser mostrado ao mundo, mostrado a todos. É por causa desse mistério que, através da igreja, os anjos passam a conhecer. Esse mistério é Jesus Cristo, sua morte, sua ressurreição e sua unificação em um corpo de Cristo. Tanto vocês que são gentios, como aqueles que são judeus, através da fé nele. Esse é o mistério. Não estava revelado. Agora, porém, está. E eu não tenho desculpa, irmãos, para dizer que não sabia. Perceba, até esse texto aqui, quem morreu antes desse texto aqui, talvez chegue lá e diz, eu não sabia. Não me foi revelado. Eu não sabia que eu precisaria crer em Cristo Jesus. Mas a partir desse texto aqui, o verso é claro. Estava passado, oculto em Deus. Porém, agora foi revelado. E eu e você não temos desculpa para entender que nós somos salvos através de Jesus Cristo, pela graça. E que nós, como seres humanos e igrejas unidos, precisamos revelar essa salvação para todos, para o mundo principalmente, e para os anjos que olham a progressão da salvação. É isso que ele está dizendo. Eu acredito que esteja suficiente até o verso 13. Então vamos trazer algumas aplicações rápidas aqui para encerrar. A primeira, nada que acontece na sua vida, foi porque o mundo quis, foi porque os acontecimentos se arrolaram, foi porque o acaso aconteceu na sua vida, a sorte aconteceu na sua vida, foi porque houve coincidência. Nada que aconteça na sua vida, principalmente para o cristão, nada, não acontece ao acaso. Acontece porque existe um plano sendo realizado, um plano em atividade, um plano em execução. E esse plano ele só será completo, ele só será finalizado e nós só entenderemos no fim. Porém, você faz parte desse plano. Você é um gentio, assim como eu sou. E esse evangelho foi revelado para mim e para você. A gente vê aqui no verso 1 Paulo dizendo que é prisioneiro de Cristo. E isso precisa ser entendido como está sendo aqui. Sim, Cristo, ele nos leva para onde ele quer. E se eu e você somos cristãos de verdade, a gente precisa entender isso. Não são as circunstâncias que determinam a nossa vida. É Deus. A revelação chegou a mim e a você hoje. A Bíblia chegou a mim e a você hoje. A palavra chegou a mim e a você hoje. Na época tal, no dia tal, no ano tal, em época tal da minha vida, porque Deus quis. Mas a partir do momento que existe essa revelação, viva de forma progressiva, para que todos vejam essa salvação. Perceba, primeiro ponto. Segundo ponto. Era um mistério, não é mais. A salvação não é mais um mistério. Talvez seja algo incompreensível para quem não crê. Talvez seja algo incompreensível para quem não leve a sério a palavra de Deus. Porém, não é mais um mistério. Já foi revelado. Se eu e você buscarmos nas Escrituras, a gente vai entender esse mistério. Se eu e você nos aproximarmos de Cristo, a gente vai entender esse mistério. Se eu e você estudarmos a palavra de Deus, buscando Ele em verdade e em espírito, a gente vai entender esse mistério. É um mistério que já foi revelado. Terceiro, esse mistério não é místico. Não é uma revelação fora da palavra. Não é uma utopia. Não é algo que chegou de forma exclusiva a Paulo. Não é algo que Deus revelou a Paulo e falou, vai Paulo, pregue aos gentios e não fale para os outros apóstolos não, porque você tem a revelação só. Só você tem essa revelação. E essa revelação é algo que eu nunca falei. Não. Estava no Velho Testamento, só que de forma oculta. Estava no Velho Testamento, só que de forma não revelada. Como ele diz, noutros tempos, estava lá, oculto, só que agora foi revelado. Estava em Gênesis, estava em Malaquias, estava em Jeremias, estava em Isaías, estava. Não é um mistério que Paulo tirou da sua cabeça, uma revelação exclusiva, não. Foi uma revelação da palavra de Deus. Esse é um ponto importante.
E para a gente finalizar, se eu e você somos cristãos de verdade, irmãos, a gente precisa viver esse evangelho de forma mais não misteriosa. Como assim? Não é um evangelho que eu e você vivamos sem entender. Não é um evangelho que eu e você devemos viver sem compreender. Essa revelação já foi nos dada. Nós temos a compreensão completa de tudo aquilo que é necessário para que nós tenhamos uma vida perfeita. Não precise buscar revelações. Você não precisa mais buscar em outros mistérios sentido para a sua vida. Você não precisa mais buscar revelação extra-bíblica para tentar entender a Bíblia. Não. A Bíblia ela se interpreta sozinha. E o mistério de Deus é esse. São as boas novas. É o Evangelho de Cristo. É a salvação em Jesus. Salvação pela graça. Então que nós tenhamos essa mentalidade de entender que esse mistério não é mais mistério. Essa revelação não é mais oculta. É algo palpável. É algo entendível. É algo que a gente consegue compreender. Como eu disse, essa carta foi escrita para uma igreja de um contexto de perseguição, de tribulação. Mas para nós é aplicável. Nós não temos mais desculpa para dizer que não conhecemos o Evangelho. Principalmente nós que vivemos dentro de uma igreja. Principalmente nós que participamos da comunhão do corpo de Cristo. Não temos mais desculpa de não entendo o Evangelho de Cristo. Não é mais mistério para mim e para você. E que a gente possa também passar essas informações. Como Paulo diz aqui, me foi dado a graça, a ministração da graça de Deus, a dispensação da graça de Deus. E todos aqueles que ouvem a palavra de Deus são capacitados a passar esse mistério, passar essa revelação àqueles que não têm. Porque é assim que é pregado o Evangelho. O poder de Deus, ele atua dessa forma, através da pregação do Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que Ele possa abrir a nossa mente, o nosso coração e nos fazer internalizar essa palavra. Eu agradeço a oportunidade, convido o grupo de louvor. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Vamos louvar o Senhor com o hino. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei
glória, o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Agradecemos a oportunidade. Amém, irmãos, glória a Deus. Mensagem maravilhosa, né? Como eu já tinha avisado aos irmãos, que seria de grande importância, seria de grande valia para nós, né? Essa é boas novas do Evangelho. Este é um mistério, né? Por que eu não entrei no ponto? Justamente por isso, para nos impactarmos com isso. Se eu e você hoje estamos aqui tendo o privilégio de conhecer a Cristo, de conhecer a Deus, de ouvir a sua palavra, de crescer no conhecimento, foi pelo mistério revelado. Foi pelo mistério que, como eu disse anteriormente, no primeiro ponto, ele foi combatido porque os judeus não aguentavam em si ouvir que haveria outra possibilidade de salvação a não ser pela religião judaica. Que para eles a religião é o que salvava, a prática é o que salvava. Mas aí vem Paulo e diz, olha, eu fui resgatado de lá. E Cristo me revelou o mistério que estava antes escondido em Deus. Mas Ele está sempre se mostrando. Por mais que Ele foi revelado ali no começo, mas de maneira oculta, como eu disse aos irmãos aqui no início. Mas aqui agora está prático, está vívido. Todo mundo que vê, verá. Todo mundo que ouvir, ouvirá. Todos aqueles que creem poderão ser salvos. Agora não existe nação, não existe etnia, não existe cor, não existe raça. Existe um Cristo que salva. Existe um Cristo que veio, morreu por mim e por você, por todo aquele que crê. E é porque Ele vive que eu posso crer no amanhã. Amém, irmãos? Glória a Deus, eu sou grato a Deus por essa oportunidade, né, que nós possamos viver esse mistério. Não o mistério que é pregado hoje em dia, né? Aquele mistério com X, mistério do Cristo por barganha, mistério do Cristo que faz o que você manda, mistério do Cristo que é garçom e você que é o cliente. Que nós possamos viver o mistério do Evangelho, o mistério de Cristo que foi pregado pelos apóstolos, aquele que foi doutrinado, que foi fundamentado pela doutrina dos apóstolos, dos profetas, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Que nós possamos gerar temor nesse mistério verdadeiro. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão conosco presencialmente, aos irmãos que estão nos acompanhando ou irão nos acompanhar posteriormente. Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Lembrá-los que todos os domingos, às 18 horas, nós estamos aqui no Gama, na quadra 10, lote 15, no setor oeste. A igreja O Caminho, comunidade cristã, está sempre de portas abertas para receber tantos quantos quiserem vir
estar conosco, cultuando ao nosso Deus, todos os domingos às 18 horas, com o culto, né, ao Senhor. Toda quinta-feira às 20 horas, nós estamos tendo aqui, desde o início, né, o estudo do Novo Testamento. Estamos no Evangelho conforme o relato de Mateus. Você que queira crescer na graça e no conhecimento, que é uma obrigação, né, que nos é dado a essa obrigação, porque o povo perece por falta de conhecimento, porque nós pecamos por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Você que queira crescer nesse conhecimento, vem estar conosco. Nós estamos aqui humildemente, crescendo junto, irmão com irmão, na graça e no conhecimento. Amém, irmãos? Sem demora, vamos orar ao nosso Deus, finalizar o nosso culto. Lembrar que no próximo culto é a ceia, né, irmãos? É a ceia do Senhor. Sintam-se convidados a estar conosco. Então, vamos fechar os nossos olhos. Como eu gosto sempre de dizer, nós iniciamos a semana de melhor maneira possível, não havia, né? Estando com os irmãos em comunhão, cultuando ao nosso Deus. E que esse mesmo Deus que nos deu a graça de iniciarmos essa semana bem, venha nos fundamentar durante o resto da semana. Deus, Pai Todo-Poderoso, só podemos te agradecer, Pai. Só podemos te agradecer pelo privilégio da Tua Palavra, pelo privilégio, Pai, do entendimento, pelo Teu Espírito, pelo privilégio, Pai, de o conhecer a Ti, pelo privilégio, Pai, de poder Te ouvir, de poder entender, de poder crescer no Teu conhecimento, de poder ser chamado cordeiro, de poder ser chamado filhos por adoção. Pai, muito obrigado pela Sua salvação, obrigado pela graça, porque nós não merecemos, obrigado pela misericórdia, por tudo aquilo que merecemos. Deus, o Senhor é poderoso e misericordioso. Obrigado, Pai, pelo sacrifício do Teu Filho. Obrigado pelo Espírito que nos convence, que nos testifica, que nos fundamenta, que nos fortifica. Deus, ser conosco durante nossas vidas, durante toda essa semana que virá. Pai, nos dê força de acordo com as adversidades. Nos fundamente na Tua Palavra. Que nós possamos testificar a Ti em tudo em nossas vidas. Que nós possamos ser palco da Tua glória. Que nossa vida venha ser reflexo de Cristo. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Está finalizado, irmãos, em nome de Jesus.